Minha autoria. Terra João era um bom pregador, um homem formado que muito estudou. Seu primo Jesus, filho de Maria, na terra era Cristo e João não sabia. No Rio Jordão João lhe batizou, mas se era Cristo ele não aceitou. Mas Cristo não veio para morrer, meu amigo, era para ser rei do rei, está escrito. Mas João Batista não acreditou que o primo Cristo era o Salvador. Mas Cristo não veio para morrer, meu amigo, era para ser rei do rei, está escrito. Mas João Batista não acreditou que o primo Cristo era o Salvador. Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos vocês que me acompanham, muito obrigado, de coração. Comecei a gravar esses vídeos na pandemia, em 2020, de lá pra cá. Eu venho crescendo um pouco mais, gravar só o áudio, né? Hoje vocês me pediram para me ver no seu celular, né? Na sua televisão, hoje está no YouTube, você vai lá, bota no YouTube, não esquece de deixar um likezinho, se inscreve, porque nós temos os vídeos todos os finais de semana, vídeos novos, e nós estamos fazendo aqui uma série, a história do mundo celestial todinho. Você quer saber o mundo celestial tudo de lá até aqui? É só se ligar, ninguém tem isso aí. Olha, nós estamos entrando numa série histórica. Passamos para hoje do nascimento de Jesus. Olha, o nascimento de Jesus só tem isso escrito até Apocalipse. De lá para cá não tem mais nada mais. Eu tenho tudo. Porque o nascimento de Jesus, você sabe por que Jesus nasceu. Você não sabe por que Jesus nasceu. Né? Você não sabe. Aqui você vai saber verdadeiramente por que foi que Deus mandou Jesus. E verdadeiramente por que foi que Jesus morreu. Você não sabe. Tem umas partes que eu vou pular, que eu vou dizer, olha, que eu vou pular aqui que vocês não vão entender. Entendeu? O nascimento de Jesus, a morte de Jesus. E o principal, a segunda vinda de Jesus, que ninguém tem isso aí. Mas o povo de Deus, que já está na terra, em vários cantos do mundo, tem. Eu não sou filho do povo de Deus. Mas eles procuram as pessoas que não são desse povo para ser filho de Deus. Eles me procuraram e eu aceitei. E hoje estou pregando a boa nova aqui. Tá bom? Para a gente não conversar muito, vamos começar por aqui logo. A Bíblia, eu tenho várias escrituras, eu tenho aqui, irmão. Para poder ter esse estudo todo completo, eu tenho várias escrituras. Não é só a Bíblia. Porque a Bíblia tem muita coisa aqui que ela não explica direito. Como falei para você no outro vídeo, né? Mas vamos ler aqui logo para a gente já passar 5 minutos, 4 minutos, né? O tempo aqui é corrido, né? Nós falamos do nascimento de João Batista, que foi o profeta. Primeiramente Deus mandou João Batista e depois o anjo a anunciar o nascimento de João Batista, e depois o anjo voltou, mesmo o anjo Gabriel foi até Maria, anunciou a ela que ela ia ter um filho que chama-se Jesus. Vamos ver aqui, Lucas 1, o nascimento de Lucas 1, versículo de número 2. Não, ainda o versículo 1 ainda. Diz aqui, o nascimento de Jesus. E no 6º mês, quer dizer, o anjo tinha ido
a Isabel e Zacarias, anunciou o anjo anunciou o Zacarias que ele ia dar uma luz, um filho, que seria João Batista, que era o profeta de Deus na terra, naquela época de Jesus, né? E 6 meses depois, ela já estava grávida de 6 meses já. O anjo voltou e anunciou a Maria. Olha aqui, quem diz aqui. A Bíblia aqui tem esse trecho aqui, a Bíblia tem esse trecho aqui, ó. Diz aqui, olha. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, e a uma cidade de Galileia, chamada Nazaré. Uma virgem, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Maria era uma moça virgem, já tinha aproximadamente de 15 a 16 anos, certo? E ela não tinha pecado. Aquele povo ali, tudo não tinha pecado, certo? Aquele povo ali não tinha pecado. Maria não tinha pecado, a mãe não tinha pecado, o pai não tinha pecado. Ali poderia nascer Jesus sem pecado. Aí diz aqui, e vendo ela uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salva agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quer dizer, aquelas mulheres que tinha ali naquela época, que não tinha pecado, não era só ela que não tinha pecado, eram poucas, mas Deus escolheu ela, como Deus escolheu Zacarias para gerar João Batista. Deus escolhia aquele povo que estava mais preparado para gerar ambos, tá certo? E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta, e disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá, e dará luz a um filho, e por o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quer dizer, Jesus Cristo veio ao mundo para o reino dele não ter fim. O reino de Jesus Cristo não ia ter fim. Entendeu? Porque o anjo ele tinha, só um minutinho só aqui, o anjo ele anunciou isso, né? Pois bem, então é o seguinte, olha. Mas por que Jesus Cristo teve que nascer? Você sabe? Por que foi que Jesus Cristo tinha que nascer? Porque Jesus Cristo tinha que nascer para restaurar o homem que estava caído. Jesus Cristo nasceu para restaurar o homem que estava caído. E o Deus queria restaurar o homem, e também quer restaurar o homem e também restaurar o Satanás, que todos dois, tanto o homem como o Satanás, Lúcifer, que era o anjo do céu, foi a criação de Deus. Primeiro Deus criou o Lúcifer, que era os anjos. Então Lúcifer era uma criação de Deus.
E ele só atentou o homem, para o homem ser mau, porque Deus, quando criou o homem lá no início, no Jardim do Éden, como eu falei nos primeiros vídeos, vão ver tudo isso aí, está tudo lá no primeiro vídeo. Quando ele criou o homem no Jardim do Éden, ele criou o homem completo, com ser macrocosmo. E esse homem tinha a capacidade de dominar tudo, os anjos do céu. O homem só era para ser submisso a Deus. Entendeu? Então, quando o Lucifer viu que Deus tinha criado o homem para mandar nele, ele se aborreceu com Deus. E aí foi onde ele teve aquele atrito no céu e regimentou aqueles anjos, né? Para criar um céu paralelo. E aí Deus teve que expulsá-lo. E no que expulsou, ele viu o homem na terra e falou: olha, o nome de Deus aqui, vou atentar ela. Ele atentou Eva, e a Eva atentou Adão, e os dois caíram. E como eu falei para você, que está em Gênesis 4, 3, 17, aí Deus chegou pro 2 e expulsou, porque não podia, era o céu de Deus, era o céu na terra. Ali o paraíso era o céu na terra. Aí ele expulsou os três, o anjo, a Eva e o Adão. E dali para frente Deus já tinha que mandar Jesus. Deus criou já o clima para mandar Jesus. Porque a Trindade, o que é? Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que... Vamos explicar isso mais na frente. Quem é o Espírito Santo? Fica atento que aqui vocês vão ver muita coisa boa, viu? A história começou a ficar braba agora. Então, o que aconteceu? Jesus Cristo era para ter vindo no Velho Testamento, não veio. No tempo da oferta de Caim e Abel, não veio. Era para ter vindo no tempo de Noé, não veio. O Noé caiu. E era para vir agora no tempo de Abraão, e Abraão conseguiu fazer tudo certinho, só depois de umas 10 ou 12 ou 13 parentelas foi que foi nascer Jesus. Todo o processo, como vocês viram no outro vídeo, foi feito para poder Jesus nascer sem pecado. E ali Jesus Cristo nasceu para restaurar o homem, entendeu? Restaurar o homem. Ele nasceu de uma mulher. Nasceu de, como você vê aqui, de Maria, né? E ele veio para restaurar o homem e, consequentemente, o Satanás também. Porque Deus quer restaurar os dois, o homem e o Satanás. E já faz 6.025 anos e 7 meses, e Deus não conseguiu fazer isso aí. O homem continua ainda pecando, o homem continua gerando filho com pecado, e continua a terra cheia de pecado. E Deus enviou Jesus para tirar o pecado do mundo, como está escrito aqui em João, vou ler aqui de novo aqui, João 3, versículo 7. Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, Deus. Quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, nasceu de uma mulher para desfazer a obra do maligno. Quer dizer, a obra que estava feita na terra era do maligno. E Jesus Cristo tinha que desfazer isso aí. Para vocês, ele desfez. Não tem que dizer, ele desfez a obra do maligno, se você seguir Deus. Mas não era para ser assim, não. Deus não fez acepção de pessoa. Deus quer todo mundo do lado dele. Desde o início eu disse para vocês, eu estava dizendo que Deus queria todo mundo do lado dele. E aí foi o que aconteceu. Satanás atentou Deus, a Jesus, tentou o homem, e o homem caiu. Jesus Cristo teve que nascer. Pronto. Jesus Cristo nasceu. Ele ficou até os 12 anos na terra,
ainda sendo visto. O país que foi visto foi na festa da Páscoa, que ele esqueceram Jesus ficou no meio do povo lá com os doutores, né? E aí, quando isso aconteceu, Deus escondeu Jesus até os 30 anos. E o profeta João Batista, que foi gerado biologicamente, sem pecado, entre Isabel, prima de Maria, e Zacarias, ele ficou fazendo o papel de Jesus. E fez perfeitamente certinho. Até o batismo. Depois do batismo, ele abandonou Jesus. Vamos saber disso aí no próximo vídeo. Por que foi que João abandonou Jesus e não seguiu Jesus? Pesado, isso aí é pesado. Você saber o que tem por detrás da morte de Jesus. Abraço a todos vocês. Voltaremos no próximo vídeo. Amém? Adiu. Siga no meu canal. Deixa o like. Ajude esse vídeo para ir para todo mundo. Porque assim o YouTube vai fazer com que esse vídeo chegue a mais gente. Tá bom? Deus abençoe.